Muito boa tarde, amigos do Oração Ação, fraternidade, confraria, palavras todas que nos remetem a uma irmandade profunda. Pensem bem, meus amigos, se Jesus nos revelou que o sentido da vida é a unidade profunda no amor, estar unidos pelo amor que está na essência do outro, assim como no amor que está na nossa essência, e unidos com o amor que está na essência de tudo. Esse é o mandamento maior, segundo Jesus. Se esse é o sentido da existência, nada há de mais importante do que exercitarmos, vivenciarmos, praticarmos a fraternidade. Claro que para amarmos-nos uns aos outros e a Deus, ao todo, sobre todas as partes, a Deus sobre todas as coisas, é preciso avançar nesse conhecimento do outro, nesse autoconhecimento profundo, nesse conhecimento da vida. É isso que fazemos aqui, nesse segundo roteiro desse fabuloso O Livro dos Espíritos, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, mas de dar uma sequência racional, lógica e profunda para essa tarefa fundamental da vida. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse avanço no sentido verdadeiro, no sentido profundo da vida. Muito bem, temos conversado no estudo das últimas questões sobre diversas ferramentas espirituais que potencialmente estão em todos nós, mas para cuja manifestação depende, por um lado, de uma certa aptidão física e, por outro, de um conhecimento dessas ferramentas, de um conhecimento ético que nos proporcione o bom uso dessas ferramentas. Afinal de contas, pouco nos vale ter um carro se não estivermos habilitados para um bom uso desse carro. Pouco nos vale uma faca se não estivermos habilitados para o bom uso dessa faca, e assim por diante. O bom uso dos meios exige uma clara perspectiva dos fins. Então precisamos, ao mesmo tempo, estudar as ferramentas espirituais e buscar essa clareza ética que nos habilitará para esse bom uso dessas ferramentas espirituais. Muito bem, estamos na questão 455, já fizemos o subitem o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético, e hoje vamos ver a síntese de Kardec sobre o sonambulismo e a clarividência. Vejamos o que diz Kardec. Para o Espiritismo, começa ele, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz lançada sobre a psicologia. O sonambulismo é uma luz lançada sobre a psicologia, por quê? Vamos ver o que ele diz. É no sonambulismo que se pode estudar o espírito, porque é nele que o espírito se mostra claramente.
Então, temos visto aqui que no sonambulismo ocorre um distanciamento, não um rompimento, que seria a morte, mas um distanciamento do espírito frente ao corpo. E esse distanciamento permite que se expresse um pouco mais a nossa essência, um pouco mais a nossa verdade, não a nossa máscara, um pouco mais a nossa essência e não a nossa aparência. Porque nós não somos isso que estamos aqui na Terra. Na Terra estamos num sexo, numa raça, numa classe social, numa religião, numa nacionalidade. E tudo isso vai condicionando, apequenando com uma máscara a nossa identidade. O que nós somos de verdade está no nosso espírito. E o sonâmbulo manifesta muito mais desse espírito, desse o que somos, do que daquele com o que estamos. Manifesta muito mais a nossa verdadeira identidade do que a nossa máscara ou o nosso ego. E aí, para essa fundamental tarefa do autoconhecimento, o sonambulismo é realmente precioso. Por isso é que Kardec aqui fala que ele é uma luz lançada sobre a psicologia, porque é nele que o espírito se mostra mais claramente. E continua: um dos fenômenos que caracterizam o espírito é o da clarividência, pois ela se manifesta independente dos órgãos comuns da visão. É uma visão para além dos olhos. Aqueles que contestam a clarividência se baseiam no fato de que o sonâmbulo nem sempre vê as coisas como se vê com os olhos do corpo físico, e nem sempre vê conforme a vontade do experimentador. Então é fundamental que haja uma atitude do experimentador, que ele possa se comunicar, dialogar com o sonâmbulo, explorando as suas perspectivas espirituais, perguntando sobre como ele se vê fisicamente, como ele se vê espiritualmente, se ele vislumbra algo das vidas passadas daquele espírito, se ele tem uma visão mais ampla da vida daquele espírito, do que ele veio fazer, das tarefas principais, dos seus grandes desafios, presentes e futuros. Tudo isso pode ser explorado sobre aquela pessoa. Imagine uma mãe cuja filha, cujo filho é sonâmbulo e que conseguiu romper com essas paralisias provocadas pelo terror, pelo medo, pela indústria do terror, que associa tudo que é espiritual a trevas, a fantasmas, a perigos. Não. Quem está ali é o seu filho, ou no caso de uma esposa, o seu marido, ou no caso de um irmão, o seu irmão. Mas um irmão, um marido, uma esposa, um filho, muito mais verdadeiros do que aquele que você conhece. Porque aquele está condicionado com as vestes, com os condicionamentos dessa encarnação. Aquele que você conhece não é o que é o seu amor, mas é o que está. Enquanto que
durante o transe sonambúlico, se expressa um eu muito mais próximo do que o seu amor verdadeiramente é. Então, por isso Kardec fala, aqueles que contestam a clarividência e o sonambulismo se baseiam no fato de que o sonâmbulo nem sempre vê as coisas como se vê com os olhos do corpo físico e nem sempre vê conforme a vontade do experimentador. A sua clarividência, a sua maneira de ver o mundo, as suas respostas evidenciam um ser muito mais profundo do que aquele com o qual estamos acostumados. Continua Kardec, será que deve causar surpresa se os efeitos não são os mesmos quando os meios utilizados para ver são diferentes? Continua Kardec, enquanto o homem comum vê pelos olhos do corpo físico, o sonâmbulo vê pelos olhos do espírito, ou melhor, vê por todo o seu perispírito, por todo o seu corpo espiritual. Seria racional buscar efeitos semelhantes quando o instrumento da visão, que são os olhos, não existe para o sonâmbulo? Imagine, se alguém observa o espaço com os seus olhos e depois observa o espaço com um telescópio, não pode esperar perceber a mesma imagem, porque sendo diferente o instrumento, será diferente a visão. E aqui Kardec pergunta isso, seria racional buscar efeitos semelhantes quando o instrumento da visão, que são os olhos, não existe para o sonâmbulo? O espírito tem as suas propriedades, assim como os olhos têm as suas. É preciso julgar as propriedades dos olhos e do espírito por si mesmo e não em comparação. Não há margem de comparação. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é exatamente a mesma, ou seja, é um atributo do espírito. O ser olha pelos olhos, digamos assim, do espírito. Uma faculdade que está intimamente ligada ao ser espiritual, que existe em todos nós e cujos limites são os do próprio espírito. O sonâmbulo vê em todos os lugares para onde o seu espírito é transportado, seja qual for a distância. O que se quer dizer aqui? Que durante o sono, o ser se distancia, sem ruptura, do seu corpo físico e pode conviver, transportar-se para diferentes lugares. E aquele observador que conversar com o sonâmbulo, que pedir que ele descreva o ambiente onde ele está, que ele descreva a si mesmo, que ele descreva o que ele vê, vai se surpreender. É muito interessante aproveitar esse momento do sonâmbulo, gravar as conversas com o sonâmbulo. Tal é a riqueza das respostas que ele vai propiciar. É uma sugestão, em primeiro lugar, o rompimento com a cultura tradicional, porque com o terror, com o medo, o observador não vai poder praticar uma observação. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, com essa atitude do pesquisador, daquele que busca informações, precisará esse observador fazer perguntas
exploratórias, não pré-concebidas. Não sim ou não, mas perguntas que propiciam uma descrição por parte do sonâmbulo. Descreva o ambiente em que você está. Descreva o que você vê à sua volta. Descreva o que você vê em seu próprio corpo. De que sexo você está, com que idade você está. As características que você tem. Quem está à sua volta, qual é o ambiente. Em que momento histórico, em que ano esse ambiente se situa. É como se você falasse com um ser completamente distinto. E para entender quem é esse ser, precisasse fazer as perguntas básicas. Onde está? De onde vem? Quem é você? Que características possui? O que sabe do seu passado? O que sabe do seu futuro? Deixar-se imbuir dessa curiosidade sadia e racional vai trazer verdades para essa mãe, para essa esposa, para esse marido, para esse irmão, para esse amigo, que podem ser extremamente úteis para o observador e para o sonâmbulo, na sua tarefa do autoconhecimento, na sua tarefa de expansão e de crescimento espiritual. Veja se não é uma dica fundamental, se não é uma busca interessante. Todo aquele, aliás, que se depara com um fenômeno espiritual deve ter essa atitude distante do maniqueísmo, dos anjos e demônios, da cultura tradicional, da atitude do medo. Compreender, explorar, entender quem é aquele ser, quais são as suas prioridades, o que ele busca. Como dissemos, com essa atitude, o observador obterá respostas surpreendentes, conhecimentos maravilhosos sobre aquele ser, que podem ajudar demais na tarefa do sonâmbulo fundamental, que é do autoconhecimento, como é de todos nós. Se for uma mãe, um pai, como conduzir melhor o seu filho. Se for um irmão, como ajudar o seu irmão, um cônjuge. Essa atitude básica, preconizada pela ciência, deve contaminar, deve ser trazida para o ambiente espiritual. Porque o fenômeno espiritual, ele é tão objetivo, tão antigo, tão digno de exploração, tão digno de pesquisa quanto qualquer outro fenômeno. É um fenômeno da natureza humana, da natureza dos ambientes, dos lugares, até das coisas. Fugir de um fenômeno, de um fato, não é uma atitude nem científica, nem deveria ser uma atitude religiosa. Perde-se muito ao categorizar luz e sombra, demônio, anjo. Exploremos,
as imensas possibilidades do espírito, porque essas são as imensas possibilidades do ser. E a realização é igual à felicidade, é o sentido da vida. Realizar potenciais exige que conheçamos. Por isso que o tripé desse nosso momento é conhecimento da vida, do outro, da criação e do Criador, por suas leis, por suas potências, por suas limitações. Autoconhecimento em todos esses campos, potências, limitações, e prática do bem, que é tomar todo esse conhecimento da essência do outro e da nossa própria essência para expandirmos-nos em fraternidade, para expandirmos-nos em consciência. Que essa atitude perante todos os fenômenos da vida, não apenas os chamados fenômenos espirituais, nem apenas os chamados fenômenos religiosos ou científicos ou qualquer rótulo, mas perante a vida. Exploremos, conheçamos, tenhamos a atitude da curiosidade, da abertura de espírito, da abertura de racional e emocional. Porque, como disse Jesus, apenas os que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Sejamos alunos da vida, de espírito aberto. E certamente a nossa expansão, o nosso progresso será muito maior. Muito bom estarmos juntos, muito bom nos conhecermos, nos estimularmos nesse momento. Tem uma música muito bonita de Milton Nascimento que fala um pouco dessa atitude da criança, do aluno, do aprendizado. Fala do coração de estudante. Essa atitude fundamental precisa ser resgatada do fundo de nós. Que assim seja para todos os amigos, amigas que nos ouvem, para todos os amigos que partilham desse momento, encarnados e desencarnados, e que nós transmitamos essa preciosidade que é o coração do estudante, que é a atitude do aluno, que é o ser como criança, para que a vida seja uma maior expansão em fraternidade, em amor e em conhecimento, em consciência. Muita paz e muito bem para todos nós, fabulosas expansões para todo aquele bem-aventurado que buscar e avançar nessa atitude fundamental para a nossa expansão. Paz e bem, que toda a humanidade se abra para a realidade da vida, para a realidade de si, para a realidade do outro, para a realidade das leis do universo. Se abra para o ser, para a suprema realização do ser. Graças a Deus, vamos saudar os amigos que estão conosco. Seara de José, nosso amigo José Ferro, nosso parceiro. Muito legal estarmos juntos aqui. Um prazer, José, como sempre. Hugo Souza, aliás, no Seara de José, eles fazem o Seara News. E nós temos uma participação pequena, mas diária, na conversa sobre
diferentes trechos do Evangelho de Jesus. Muito bom. Marco Aurélio Trindade, Gugu Souza, gratidão por você estar aqui também. Andréa Salvatore, muito boa noite. Nalva Gorre, Emir Cajazeira, diz assim: não se pode acordar o sonâmbulo, tem que esperar esse processo acabar por si só. Existe um mito a respeito disso. O que faz mal para qualquer um de nós é o movimento repentino, o acordar repentino. É um choque. Todos que já tiveram esse movimento de voltar repentinamente para o corpo, já tiveram com dor de cabeça, com impactos, ficaram desencaixados durante todo o dia. De qualquer forma, não há por que fazer isso, exceto se, por exemplo, o sonâmbulo estiver atravessando uma rua, expondo-se a um perigo, dirigindo-se a um barranco, a um precipício. Claro que precisa ser acordado, claro que o acordar pode ser um recurso necessário. Mas, exceto nessas condições, não há por que interagir, ter essa presença de espírito, de conversar, interagir e melhor direcionar a experiência, é o mais indicado. Muito boa noite, Maria Lúcia Duarte Gênio, Rosa Nepomuceno, Adelaide Dias, Paulo Berg, Andréa Santos. Nossas saudações para todos os amigos, nossa vontade de permanecer nesse processo tão rico e tão precioso de pesquisas, de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Um grande abraço a todos. Amanhã continuaremos nessa síntese de Kardec tão preciosa, para a qual ficam todos convidados e convidados a convidar. Chamemos outras almas, outros corações de estudante para estudarmos juntos. Um grande abraço, muita paz e muito bem para todos e até amanhã.